ministrar palavras rápidas. Tanto é que eu já ministrei 2 palavras aqui, 7 horas, 7h30 e uma agora. Então os irmãos chegaram atrasados, não chegaram a pegar essas ministrações. Mas como já ministrei 2, eu vou ministrar mais uma palavra, também de poucos minutos, para depois estarmos orando, né? Orando pelos irmãos, orando por todos aqueles que fizeram a campanha de oração. E aqui em Neemias, no capítulo 2, na verdade no capítulo 4, versículo 8 e 9, nós lemos assim: E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Essa palavra aqui de Neemias, registrada aqui nesse capítulo, que fala de oração, está dentro de um contexto onde a oposição se levantou muito forte contra a vida deles. Eles estavam ali para construir um muro, e aí chegaram ali os árabes, os asdoditas, os amonitas, se reuniram e vieram para tentar desanimar o coração do povo. E eles começaram com a zombaria. Chegaram e disseram: isso que vocês estão construindo aí, se uma raposa pular nesse muro, ela vai derrubar. Ou seja, esse muro não aguenta nem uma raposa. E aí eles começaram a criticar e a colocar dúvida no coração do povo de Deus sobre a qualidade do seu trabalho. Porém o coração do povo estava inclinado a trabalhar, disse Neemias. E quando eles se levantaram, e quando o povo começou a fechar as brechas dos muros, a palavra de Deus diz que os inimigos se iraram fortemente contra todo o povo de Deus que estava ali. E então eles oraram ao Senhor para que o Senhor estivesse dando a eles força e também proteção naquele momento. Irmãos, uma reflexão rápida nesse texto. Todos já conhecem a história de Neemias. Quantos sabem aqui que Neemias levantou um muro junto com o povo de Deus? O que representava o muro? O muro representava a força e a autoridade de uma cidade. Uma cidade sem muro era uma cidade que não tinha proteção, não tinha força, não tinha autoridade. Força e autoridade são situações que nós não podemos deixar que caia ou que se desmorone na nossa vida. Nós precisamos construir uma vida sólida com Deus, que reflita a autoridade de Deus, que reflita a força de Deus em nós. Então, como Neemias construiu algo sólido, representado pelos muros, e aquilo realmente foi um mover na vida da cidade, porque depois dos muros veio o templo, e a cidade foi se reerguendo, para que ela pudesse novamente ser uma cidade que representava a glória do Deus de Israel. Assim é a nossa vida. Nós representamos a cidade de Deus, nós representamos a morada de Deus. A força e a autoridade de Deus precisam estar firmes e fortes na nossa vida. E para que a gente possa construir uma vida sólida com Deus, que reflita a sua autoridade, que reflita a sua força, nós devemos, irmãos, nos manter firmes diante da afronta do inimigo. Não podemos vacilar, não podemos desanimar, porque estamos sendo afrontados, ou porque estamos sendo perseguidos, ou porque estamos enfrentando lutas no âmbito espiritual da nossa vida. Todos estão passando por lutas, cada um de um jeito. Eu vou sair daqui a pouco para uma reunião de oração com pastores. Por que essa reunião foi organizada? Porque muitas pessoas estão desanimadas, porque muitas pessoas estão abatidas, porque muitos pastores estão precisando se levantar em Deus. Então a luta está acontecendo para todo mundo. É pastores, são líderes, são liderados, são solteiros, são casados. E nós precisamos permanecer firmes. E o inimigo muitas vezes ele vem nos derrubar, ele tenta nos derrubar através da dúvida, querendo colocar dúvida no nosso coração acerca do valor daquilo que nós estamos fazendo. Será que isso realmente vai dar certo?
Foi a dúvida que o inimigo tentou colocar no coração do povo. Será que esse muro realmente vai permanecer em pé? Será que uma raposa não será suficiente para derrubar esse muro? Será que vir orar vale a pena? Será que estar numa semana de oração, vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, será que vale a pena? Será que tem resultado? Será que tem resultado ler a Bíblia? Será que tem resultado estar na escola bíblica dominical, participando do estudo da palavra? Será que tem resultado vir domingo à noite no culto? Será que tem resultado estar aqui na quarta-feira participando do culto de ensino? O inimigo ele é muito hábil em colocar dúvida no nosso coração sobre as coisas importantes que nós estamos fazendo relacionadas à nossa vida espiritual e aquilo que nós estamos construindo com Deus, aquilo que nós estamos construindo com o Senhor. A cada dia nós estamos construindo com Deus algo novo de Deus em nós, uma fortaleza nova de Deus em nós para resistir aos ataques do inimigo. Nós estamos construindo, irmãos, caráter, nós estamos construindo posturas, nós estamos construindo hábitos em Deus, nós estamos construindo uma vida em Deus, mas o inimigo coloca dúvida no nosso coração. Será que todo o seu esforço vale a pena? Será que vale a pena você se esforçar tanto para orar? Será que vale a pena você se esforçar tanto para estar num culto de sexta-feira? E muitas vezes vem a dúvida para tentar desanimar o teu coração, para tentar tirar você do foco. E eu quero dizer para você, se você quer construir algo sólido com Deus, na sua vida, no seu coração, no seu espírito, você tem que permanecer firme na sua posição. Não saia da sua posição de crente. Amém, irmão? Não saia da sua posição em relação ao seu compromisso com Deus. Não saia da sua posição em relação ao seu compromisso com a unidade da igreja. Irmãos, unidade da igreja é importante, sim ou não? Para que a igreja tenha unidade, todo mundo tem que estar espalhado, cada um num canto. É assim que se constrói a unidade, irmãos. Nós temos que estar juntos, nós temos que caminhar juntos. Se o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti porque você não é olho, isso quer dizer que somos diferentes. O olho é diferente da mão, sim ou não, irmãos? Mas o olho não pode dizer à mão, não precisa de ti. Eu não posso dizer ao Carlinho, não precisa de ti, porque o Carlinho é diferente de mim, porque o Carlinho tem prioridades diferentes das minhas. Eu não posso dizer isso, porque o propósito de Deus é que nós andemos juntos, e nesse andar junto a gente se complete um ao outro, e que juntos a gente forme um corpo, e esse corpo seja cheio da presença de Deus. Não saia da sua posição em relação à unidade da igreja, não saia da sua posição em relação ao fervor espiritual que você precisa buscar em Deus a cada dia. Vou pegar um gancho no que o Vitor falou. A gente não tem que estar na igreja por obrigação, mas a gente precisa estar na igreja por amor a Deus, sim ou não, irmãos? E pela necessidade de sermos cheios da presença de Deus, porque lá fora, irmãos, a gente não consegue orar, buscar, meditar na palavra como nós gostaríamos, sim ou não, irmãos? Tem alguém que consegue reservar 2, 3 horas assim para ficar só meditando, orando lá fora, sozinho? Não consegue, irmãos, porque nós vivemos um ritmo frenético e alucinante todos os dias, em que parece que a gente tem que carregar um caminhão de atividades nas costas, e quando a gente chega num determinado momento da noite, a gente está cansado, sim ou não? Quem chega às vezes no final do dia cansado aí, ou cansada? Aí eu pergunto para você, cansado, cansada, você rende? Você rende na leitura da Bíblia? Você rende? Não rende, irmãos. O aprisco, o lugar de reunião, é importante para Deus renovar as nossas forças. Aí Deus pega um camarada e põe ele para ficar falando para você. Às vezes pega um gordinho, eu no caso, às vezes pega um baixinho, pastor Lucas, às vezes pega um cara mais alto, meio calvo, Vitor, e pega outros também, só para ministrar uma palavra dele no seu coração, para mostrar para você que ele te ama, para mostrar para você que ele quer ter comunhão com você, para mostrar para você onde você está acertando e onde você está
errando. Aonde você está acertando, você tem que continuar acertando. E onde você está errando, você tem que consertar. Irmãos, o que me chama a atenção nesse texto aqui é que os inimigos ficaram irados quando viram o povo de Deus fechando as brechas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós fechamos as brechas, nós consertamos o que está cheio de brecha, o inimigo não consegue agir. O inimigo precisa da sua desobediência, da sua infidelidade, da sua falta de compromisso, da sua negligência, da sua preguiça, para ele poder agir contra a sua vida. Agora, quando você vai fechando as brechas, ele começa a perder espaço e raio de ação na sua vida. Qual é a brecha que você precisa fechar? Pergunta para o seu irmão aí, qual é a brecha que tem que fechar, irmão? Tem gente que fala assim, pastor, a minha brecha é a minha imprudência no falar. Quando eu vejo, pastor, eu já xinguei. Quando eu vejo, já saiu o palavrão. Quando eu vejo, pastor, eu já julguei. Quando eu vejo, pastor, eu já compartilhei, porque crente não fofoca, crente compartilha. Eu já compartilhei da vida do outro. Quando eu vejo, pastor, eu já falei, já foi. E às vezes a minha brecha é a minha imprudência no falar. Então, cuidado, né? Tem um texto muito interessante lá em Tiago 1,26 que diz assim: se você cuida ser um religioso e não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Já parou para pensar nisso? Tiago fala muito sobre a língua e diz assim que a pessoa que controla a sua língua, ele é considerado perfeito diante de Deus. Porque, irmãos, porque quem consegue controlar a língua, no entendimento bíblico, consegue controlar todo o seu corpo. Então, veja só, é difícil controlar a tal da língua, né? A pessoa que consegue controlar a língua, ela consegue controlar tudo na sua vida. Então, cuidado com a língua, né? De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e jorrar água, que, irmãos, salgada, né? Então, tudo que você disser tem que ser para a edificação daqueles que ouvem você. Qual é a sua brecha? Fecha a brecha, irmão. Pastor, a minha brecha é inconstância, eu não consigo ser constante. Eu começo e eu paro. Eu começo e eu não consigo permanecer firme até o fim. Fecha essa brecha na sua vida, né? Fecha essa brecha, que o Senhor vai te abençoar. Para que nós possamos construir algo sólido com Deus, nós temos que fechar as brechas. Nós temos que permanecer firme diante da afronta do inimigo, que vem contra nós através de críticas, para bater o nosso ânimo. Quem já foi criticado aí? Você gosta de ser criticado? Ninguém gosta, irmãos. E quando a crítica ela vem do inimigo contra nós, ela vem para roubar o nosso ânimo, vem para nos desanimar. Então, permaneça firme diante das críticas. Se você quer construir algo sólido com Deus, ore no momento em que os problemas chegarem na sua porta. Ore. O problema chegou, vamos orar, vamos colocar o joelho no chão, vamos buscar a Deus. Ele tem a resposta, Ele tem a solução para as nossas vidas. Deus vai agir em nosso favor, mas nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus. Orar, irmãos, não deve ser apenas vamos dizer assim, uma estratégia de socorro. Estou precisando de um socorro, eu vou orar. Orar tem que ser uma atitude constante de amor, num relacionamento de fé e de amor com Deus. Nós temos que orar porque nós temos Deus na nossa vida e temos que nos relacionar com Ele. Temos que nos relacionar com Ele. Quem não ora não se relaciona com Deus. Você precisa falar com Deus, e às vezes você precisa ouvir Deus. Tem momentos que tem que ficar na presença de Deus para ouvir o que Deus quer falar. Alguém disse, eu achei muito interessante o que essa pessoa disse, que às vezes as pessoas, elas dizem que estão com falta de direcionamento na vida, e na realidade, o que está faltando não é direcionamento, é comunhão com Deus. Porque se você tem comunhão com Deus, não faltará direcionamento na sua vida.
Agora, se você não tem comunhão, você perde a direção. Jesus, todas as vezes que ele ia fazer alguma coisa, ele primeiro ia buscar quem? O Pai. Ele ficava um tempo na presença de Deus, aí ele já descia e falava: bom, entra no barco, vamos atravessar. Mas Senhor, não, já tem o direcionamento, peguei do Pai, já sei o que eu tenho que fazer. Entra no barco, vamos atravessar, tem um endemoniado lá do outro lado, vou chegar lá, vou expulsar o demônio dele. Ou seja, tinha direcionamento porque tinha comunhão. Nós precisamos ter comunhão com Deus para ter direcionamento na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família. Crente que não tem direção é porque está sem comunhão com Deus. Então, a estratégia para ter direção é ter comunhão. Quando você não sabe o que fazer, ora. Vai orar, vai buscar Deus. Quando você começar a orar, você vai começar a saber o que você tem que fazer. A direção vai vir, a revelação vai vir, a orientação de Deus virá sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, essa semana, muitos de nós precisávamos de orientação, de direção. E eu tenho certeza que essa direção, ela chegou para nós porque nós buscamos aquele que dá a direção para a nossa vida. Então, nesse momento, como eu disse, era uma palavra rápida. Eu estou encerrando essa palavra e eu quero chamar os irmãos que fizeram a campanha de oração para que venham aqui à frente. Depois vou orar pelos demais. Mas os irmãos que vieram aqui na campanha, que participaram nessa uma semana de oração,